Programa não recomendado para menores de 10 anos. Quero te agradar com a minha voz, com gestos concretos, atos de amor. Quero te agradar com a minha voz, com gestos concretos, atos de amor. Eu quero conquistar almas para ti. Quero conquistar almas para ti. Sonho com o céu repleto. Quero te agradar com a minha voz, com gestos concretos, atos de amor. Quero conquistar almas para ti. Sonho com o céu repleto. Seja bem-vindo a mais um programa Jovens Sarados, Academia para a Sua Alma. Quem quer ser sarado aí, grita eu! Então nós vamos aqui em mais um programa entender, Léo, esse processo que vive o nosso coração, um processo de desejo, né? E nesse programa nós queremos nos aprofundar, né? O que é que nós temos feito com o desejo do nosso coração? Aonde nós estamos buscando ser preenchidos, né? Com esse desejo. Eu quero levar você aí também da sua casa, a gente refletir junto sobre esse tema, né? Ou aquilo também que o mundo se aproveita, né, irmã? Sabe que existe um desejo profundo no nosso coração, na nossa alma, e começa a colocar no meio do caminho um monte de empecilho para a gente chegar no objetivo de fato, né? Você pode estar se perguntando, qual o tema de hoje, então, que eu ainda não entendi? Consumismo e estética. Quanto você tem sido imerso nesse mundo, né, nesse mundo de consumismo e estética, e muitas vezes a gente não sabe, né? A gente está ali nesse meio, muitas vezes a gente está sendo usado, né, pela indústria, por tantas coisas, e a gente não sabe como lidar com isso. E não encontra um antídoto para isso, porque esse antídoto só Deus pode dar. Santa Teresinha, ela dizia assim, né? Tu és aquilo que Deus pensa de você. E a gente vai buscando no mundo. O mundo vai nos ofertando e a gente vai aceitando. Na estética, né? Procurando ser aquilo que não somos. De um modo especial, irmã, a juventude, o jovem. O jovem, ele tem uma dificuldade muito grande em compreender quem ele é de fato. E só Deus pode revelar isso para a pessoa. Então, se você conhece algum jovem, que a gente tem dito aqui, jovem até 90 anos ou mais de 90 anos, compartilhe esse link. Se você está ouvindo pelo YouTube, compartilhe esse link do YouTube para todos os grupos que você tem, grupo de família, grupo de missão, grupo que você tenha no WhatsApp, compartilha e também convida mais pessoas. Se você está aí fazendo o cafezinho da tarde, ouvindo a gente, permanece fazendo seu cafezinho. Irmã, nada melhor para que a gente possa bem viver todo este programa é Deus trazer uma palavra dele para o nosso coração. Então a gente quer convidar o Padre Edmilson para nos trazer esse direcionamento de Deus. Nós queremos nos colocar diante do Deus que é todo-poderoso, nossa riqueza, nosso bem maior, nossa herança, nosso patrimônio. Você que está aqui, você que nos acompanha, se você não sabe, pelo menos o refrãozinho dessa canção eu queria que você cantasse. Eu não quero as glórias deste mundo, compensações humanas, aos outros agradar, que é a estética pelo pejorativo. É você querer agradar aos outros. Você se embeleza, você investe muito dinheiro, mais para querer ser vista pelos outros, do que
querer ser visto por Deus. Cante isso para você mesmo. Eu não quero As glórias deste mundo, as glórias deste mundo, compensações humanas, compensações humanas, aos outros agradar. aos outros agradar. Eu só quero a tua presença, Deus. Eu só quero a tua presença, ó Deus, A tua amizade. a tua amizade. Eu quero te agradar. Eu quero te agradar. Quero te agradar com a minha voz, com gestos concretos. Quero te agradar com a minha voz, com gestos concretos, Atos de amor. atos de amor. Quero conquistar Quero conquistar almas para ti. almas para ti. Sonho com o céu repleto. Quero te agradar. Quero te agradar com a minha voz, com gestos concretos, atos de amor. Quero conquistar almas para ti. Sonho com o céu repleto. Olha o que diz o Catecismo da Igreja Católica. A vida e a saúde física são bens preciosos doados por Deus. Devemos cuidar delas com equilíbrio. Acho que o segredo está aqui na palavra equilíbrio, levando em conta as necessidades alheias e o bem comum. Tudo que sai desta palavra equilíbrio desequilibra, e aí gera consequências às vezes desastrosas. Nós temos visto aí pelas mídias quantas pessoas buscando uma beleza estética acabaram vindo a óbito. Não são poucas as pessoas correndo atrás de uma beleza estética, não contente consigo mesmo, não se auto-assumindo como filho de Deus, como filha de Deus, e querendo agradar aos homens, agradar às pessoas. E nosso Senhor hoje quer chamar a nossa atenção para esse cuidado para conosco mesmo, mas um cuidado equilibrado. Aliás, eu sempre costumo dizer aos sarados, digo para você que está hoje nos assistindo, nos acompanhando pela TV Canção Nova, que depois vai ter contato com esse programa por outros meios. Todo excesso vem do... Tá fraco. Todo excesso vem do diabo. Ele é o desequilibrado. E aí ele quer homens e mulheres desequilibrados. Olha o que diz para nós a palavra em Romanos. Quero trazer para você, porque nos ajuda, é a palavra de Deus que precisa gerar dentro de nós o direcionamento. Eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a vos oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso verdadeiro culto. Pessoas cultuando o corpo. Quanto mais malhado, mais investe para tentar um corpo perfeito. Não, nosso culto é outro. Não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos renovando a vossa maneira de pensar, julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. O que é bom. Já pensou? O que é bom, o que agrada a Deus, o que é perfeito. Você que está aqui, você que nos acompanha, levante seus braços. Feche seus olhos um instantezinho. Queria que você pedisse perdão a Deus pelos excessos. Quem de nós que nunca excedeu? Às vezes a gente é culpado do nosso corpo estar como está pelo excesso na gula, no comer. A culpa é nossa, fomos nós que comemos exageradamente. Nós nos perdemos diante de uma alimentação. Nos perdemos diante de uma bebida. Paulo vai dizer para nós, por exemplo, que uma taça de vinho não é proibida, faz bem para o estômago, mas uma garrafa de vinho já começa a gerar consequências. Comprar roupa não é errado, mas querer toda a roupa do mundo, consumir, às vezes se endividar por causa de roupa, fazer dívidas, procurar meios para alimentar esse meu vício, essa minha dependência. O Senhor está nos chamando a atenção hoje, porque também nós nos excedemos. Nós que nos distinguimos da sociedade como um todo, muitas vezes por trazermos um título de cristãos, muitas vezes nos comportamos como pagãos, preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Não, disse Jesus, isso são preocupações dos pagãos. Nós precisamos acreditar que Deus cuida. Deus cuida. Quero chamar a sua atenção hoje para depender mais de Deus, para depender mais da sua providência. Eu não quero mais as glórias deste mundo, não quero. Eu não quero compensações humanas. Eu não quero aos outros agradar, não quero. Quero agradar a Deus. Dá-me essa graça, Senhor. Levanta seus braços mais uma vez e cante isso. Canta para você mesmo, viu? As glórias deste mundo, compensações humanas, aos outros, seja quem for, aos outros agradar. Deseje isso, cante com alegria. Eu desejo a tua presença. Eu só quero a tua presença, Deus. Diz pra ele a tua amizade, eu quero te agradar. A tua amizade, eu quero te agradar. Quero te agradar com a minha voz, com gestos concretos, atos de amor. Quero te agradar com a minha voz, com gestos concretos, atos de amor. Eu quero conquistar almas para ti. Quero conquistar almas para ti. Sonho com o céu repleto. Quero te agradar com a minha voz, com gestos concretos, atos de amor. Quero conquistar almas para ti. Sonho com o céu repleto. Glória a Deus. Eu convido você a levantar os seus braços e aí dizendo para o Senhor o quão maravilhoso
maravilhoso Ele é nas nossas vidas. Vai dizendo para Ele: muito obrigado, Senhor, pelo dom da minha vida. Eu te agradeço, Espírito Santo, e envia a tua Shekinah sobre nós. Você é o meu maior prazer, estar em tua presença. És o meu maior prazer, beber da tua graça. Vou me embriagar, hoje eu vou entrar no teu coração, Senhor, Espírito de Deus. Você é o meu maior prazer, estar em tua presença, estar em tua presença. És o meu maior prazer, beber da tua graça. Vou me embriagar, hoje eu vou entrar no teu coração, Senhor, Espírito de Deus. Levante os seus braços e peça: envia a tua Shekinah, envia a tua Shekinah, envia a tua Shekinah, envia a tua Shekinah, Espírito de Deus, envia a tua Shekinah, envia a tua Shekinah, envia a tua Shekinah, envia a tua Shekinah, Espírito de Deus. Com o teu vinho novo vem e enche esse lugar. Ora vem, Espírito de Deus. Com o teu vinho novo vem, canta isso. Com o teu vinho novo vem e enche esse lugar. Ora vem, Espírito de Deus. Envia a tua Shekinah, envia a tua Shekinah, envia a tua Shekinah, envia a tua Shekinah, Espírito de Deus. Envia a tua Shekinah, envia a tua Shekinah, envia a tua Shekinah, envia a tua Shekinah, Espírito de Deus. Segundo bloco do programa Jovens Sarados, Academia para a Sua Alma. E nesse bloco, Léo, assim como diz a música, eu acredito muito que um testemunho é a oportunidade que nós temos de adentrar nesse coração de Deus, né? Que deseja o homem e o homem também deseja ele. E a partir de um testemunho de uma vida mesmo, né? Que foi transformada por Deus, nós podemos adentrar e aí perceber, né? O movimento de Deus, o mover de Deus sobre nós. E é aquilo que a gente costuma dizer, porque a gente muito escutou. O testemunho, ele edifica, o testemunho, ele arrasta. O testemunho é algo muito concreto. Então, a gente quer convidar o Gé, nosso irmão. Seja bem-vindo, Chega aí, mano, Jefferson. Gé! Seja bem-vindo, irmão. Gé, que maravilha, que bom te receber aqui. E principalmente porque eu sei que Deus já fez muito na tua vida, mas a galera que está em casa não sabe. Então, eles vão poder descobrir um pouquinho naquilo que Deus é capaz de realizar quando a gente é encontrado por Ele, né? Sim, Léo. Primeiramente, me apresentar. Né? Meu nome é Jefferson, tenho 30 anos e participo do Jovens Sarados aí mais ou menos 5 anos.
E falando já especificamente um pouquinho do nosso tema, sobre o consumismo, sobre a estética, parando para ver como Deus me alcançou, né, através dessa situação que é tão comum no nosso meio. Eu acho que antes do consumismo em si, ele começa lá atrás. Quando a gente é jovem, quando a gente está começando a entender, a amadurecer, tanto na vida, mas também na fé, o quanto a gente é influenciado, né? Então, na minha realidade, no bairro em que eu cresci, eu lembro que sempre o que chamou muito a minha atenção era carro, aquelas rodas, sabe, no carro. Então, isso era o que, né, chamava a minha atenção. A questão da referência, né, cara? A gente busca a referência a todo momento, né? Sim, Léo. E isso ficou guardado ali, né? A gente não consegue entender muitas vezes ali no momento em que a gente está vivendo, mas isso fica no nosso inconsciente, né? O que nos chama a atenção, o que nos agrada. E eu lembro que eu comecei a trabalhar muito novo, sempre ganhei muito pouco, né? A vida do brasileiro é assim, a gente começa, né, aos poucos, vai galgando, vai caminhando, vai estudando, vai tendo as oportunidades. Mas eu lembro que com 19 anos para 20, eu já estudava, fazia engenharia civil. Tive uma oportunidade em uma obra onde eu mais do que quadrupliquei o meu salário. Então eu ganhava X, eu comecei a ganhar muito mais. Isso com 20 anos de idade. Uma grana assim que você não conseguia administrar, que estava fora da tua realidade, do que você estava acostumado. Sim. Tinha uma obra de um shopping em Jundiaí, né? E eu fui trabalhar nessa obra. Um amigo da faculdade, surgiu a oportunidade, ele me falou, eu fui, fiz a entrevista. E aí eu lembro que meu pai trabalhava 20 e poucos anos numa empresa, numa metalúrgica em Jundiaí, e eu ganhava mais do que ele. E teve mês de eu ganhar tipo, quase o dobro do que o meu pai. Então você imagina um menino de 20 anos sem estrutura nenhuma, porque não foi algo conquistado, que foi algo suado, que a gente vai quebrando a cabeça, que a gente vai, sabe? Foi algo de uma vez. Então eu não tive, eu acho que estrutura, né? Mesmo tendo meu pai por perto, a minha família, eu não conseguia administrar isso. Então, muito rápido, com 3 meses eu tirei um carro zero praticamente na concessionária. E aí, com 2 meses, eu já troquei a roda do carro, coloquei som. Aquilo que você tinha de referência, falar, agora vai. Sim. E por que eu gosto de falar nisso? Porque eu sei que hoje é a realidade de muito jovem. Sim. Muito jovem começou igual eu, tem esse tipo de referência hoje, né? Através das músicas, daquilo que a gente consome. E a partir disso, né, eu comecei a comprar muita roupa. Eu lembro que eu comecei a comer em lugares que eu não comia. Comprar muito relógio, eu tinha um vício assim com relógio. Só que depois de 1 ano e meio essa obra acabou. Eles me chamaram até para seguir trecho com eles, mas eu não era formado e meu pai, um pai muito consciente, ele não deixou eu ir. Porque eu também sei que esse caminho era um caminho que talvez não tivesse volta para mim ali, sabe? Por não ter meus pais por perto, por ir para um lugar longe, enfim. E aí eu perdi tudo que eu tinha conquistado nesse 1 ano e meio. Eu lembro que eu, vamos dizer assim, voltei a estaca zero. Então, eu não tinha estagiado ainda. Esse foi o meu primeiro estágio. Depois desse trabalho, eu fui pro meu primeiro estágio. Então, eu voltei a ganhar R$900. E para mim administrar, sabe, essa discrepância eu não consegui. Então, continuei vivendo da mesma forma, consumindo as mesmas coisas. O cartão de crédito com limite alto, continuei gastando. Já tinha se instalado em você a ostentação. Sim. Sem perceber, eu queria mostrar para as pessoas não o Gé de fato, não o coração do Gé, não quem o Gé, sabe, era de fato, que ele podia agregar, porque eu já estava tomado por aquilo. Então eu queria mostrar para as pessoas que eu conseguia ter um carro legal, que eu conseguia chegar num lugar e as pessoas me notarem, que eu me vestia bem. E foi um caminho sem volta, né, Léo? Então eu comecei a entrar num buraco muito que eu não conseguia sair. Eu lembro de situações de eu pegar o cartão da minha mãe escondido para ir num lugar, sabe? Para ir para uma balada, para poder beber.
Eu lembro de situações onde eu não tinha o dinheiro para comprar, mas por já ter, vamos dizer assim, um nome na praça, né? Ia em algumas lojas, comprava fiado, não tinha condição, não ganhava dinheiro, mas ia lá comprava um relógio muito caro. E eu sempre fui essa pessoa de querer mostrar, né? A gente fala assim, eu costumo dizer para mim que até hoje a gente precisa tomar algum tipo de cuidado, por quê? Porque a conversão ela é diária de fato, sabe? E às vezes a gente começa, às vezes aparece alguma coisa outra, um trabalho melhor, e isso tá dentro da gente, por mais que tá talvez curado, que Jesus nos alcançou e aquilo foi transformado, mas ainda existe a lembrança. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Jé, esse é muito interessante porque essa questão da ostentação, ela vai querendo ocupar um lugar que é o lugar de Deus. A gente costuma dizer assim, o mundo vai levando a gente a mais parecer do que ser. Vai levando a gente mais a estética do que a ética, mais do que os valores, né? E a gente vai ficando vazio. É aquilo, talvez, em algum sentido, aquilo que Jesus dizia, né? Do sepulcro caiado, bonito por fora, por dentro. E eu acho que esse é o grande problema da ostentação, principalmente na realidade dos jovens, tanto do homem quanto da mulher, porque ele vai se preocupando mais em aparecer e agradar os outros. E não tem como agradar todo mundo, né, cara? Como que isso cessou na tua vida? Onde que Deus entra? Onde que Deus ele começa a dar o direcionamento certo para a tua vida e te purificar dessa realidade? Léo, eu acho que antes de tudo assim vem a intercessão da nossa família, né? Os nossos pais nos conhecem muito bem. Eu lembro que por estar vivendo... Isso é atrelado a muitas coisas, né? Essa questão do consumismo, que é o que a gente está tratando hoje. Mas isso foi atrelado a muitas coisas na minha vida. Essa minha vivência, ela me levou para um buraco na minha sexualidade, na minha vida... Porque uma coisa vai puxando a outra, né? Com certeza. Léo. Uma coisa vai proporcionando... Tem uma passagem que diz assim, um buraco vai traindo outro buraco, de abismo em abismo. A gente acha que, não, beleza, eu vou chegar num limite. Não tem limite. Não tem. E aí, resumidamente, eu lembro que eu fui para um rolê um dia, em São Paulo, saí de Jundiaí e fui para São Paulo, e eu tinha pouco dinheiro, peguei o cartão da minha mãe, escondido mais uma vez, fui para esse lugar, entrei, bebi, comprei o uísque que eu gostava de mostrar, voltei embora, e eu lembro que eu cheguei em casa esse dia, e minha mãe, eu entrei na pontinha do pé, fui pro quarto. Eu lembro que minha mãe... E eu achei que, né, tava todo mundo dormindo. Minha mãe levantou, foi até a porta do meu quarto. Ela abriu, fez o nome do pai. E aí ali eu chorei, né? Eu até me emociono, porque eu lembro desse dia. E no outro dia de manhã ela veio falar comigo. Daí ela veio falar comigo e por todas essas circunstâncias, também da questão, a gente falando de estética, a questão do meu peso me incomodava muito. E sabe, eu não conseguia me aceitar, a falta de identidade... E ela falou, tá tudo bem, filho? Eu falei, mãe, eu tô no fundo do poço. E essa palavra nunca vai sair, porque acho que essa é a palavra da minha conversão. Assim. Ela falou, filho, quando a gente está no fundo do poço, o único lugar que a gente tem para olhar é para cima. Olha para cima que você vai ver a luz. Que demais. E a partir daí... eu fiz o meu primeiro Maranatá, através de um convite. Não me entreguei. Fui para o meu segundo Maranatá, com essa pose, né? O pessoal me chamava muito de Ferrugem na época. Eu gostava muito de pagode. Eu me vestia, né? Consumia aquilo. E eu lembro que numa pregação do William, ele começou a falar diretamente para mim. E através daquele dia o Senhor me alcançou. Lembro que quando ele me abraçou, ele falou sobre isso. Deus está restaurando tudo aí, Jé. Mas o Senhor me fala muito a questão do consumismo, sabe? Que você não é mais escravo disso, o Senhor está te libertando disso hoje. E o que de fato nos ajuda a combater isso é o nosso voto, né? O nosso voto de pobreza. O carisma nos salva, né? Você falou nisso, isso que estava me vindo ao coração, porque a gente está identificando um problema.
E quando a gente identifica um problema, a galera que está nos acompanhando em casa fala, não, de fato, isso é um problema na minha vida. Mas qual é o antídoto para isso? Como que eu saio disso? O que eu posso fazer ou deixar de fazer para que eu me liberte? Porque muitas pessoas já chegaram no entendimento que estão aprisionadas, condicionadas. A pessoa ela até quer parar com isso porque isso acarreta dívida, briga, intriga, perde todo o equilíbrio, vira uma pessoa desequilibrada. Ela percebe isso, mas como sair disso, né? Os extremos são perigosos, né, Léo? E para sair disso, eu acho que precisa do nosso passo. Deus, ele nos chama incessantemente, todos os dias. Mas, de fato, a abertura do nosso coração é pelo lado de dentro. Se a gente não se abrir, se a gente não der a oportunidade para Deus transformar, vamos continuar vivendo, né, dessa maneira. Então, eu acho que foi a conversão diária mesmo, sabe? A vivência. Eu lembro que quando eu comecei a entender um pouquinho mais, a abrir o meu coração, eu lembro que eu tinha uma coleção de relógio. Já não tinha mais carro, já não tinha mais nada, mas eu mantinha os relógios ali. E através de uma pregação um dia também, dentro da missão, eu fui e vendi todos os meus relógios. E para mim foi muito doloroso, mas foi um processo de cura. Foi libertador. E é isso, a gente precisa dar passo, sabe? Mesmo que às vezes a gente não veja o caminho, a gente precisa colocar. Ô Gé, uma pergunta que provavelmente gera esperança para quem nos acompanha. É possível? É possível, Léo. Com Deus tudo é possível. É isso que a gente queria escutar. E nunca é tarde. Tem uma frase de Santo Agostinho que diz: tarde te amei, ó beleza antiga e tão nova. Eis que eu procurava fora o que estava dentro de mim. E é isso. Deus. Que bom. Vamos rezar pela galera que está em casa? Bora, vamos ficar de pé. Você que está aqui com a gente, fica de pé. Você que está em casa, abra teu coração. É aquilo que o Jé estava dizendo. É um testemunho muito breve, obviamente tem uma porção de detalhes, mas o ponto principal é você saber que com Deus tudo é possível. Talvez você já tentou tantas coisas, mas ainda não tentou abrir o seu coração para uma ação efetiva de Deus. Como eu já disse, você abre essa porta pelo lado de dentro. Nós queremos, junto com você, te ajudar a ter essa força para abrir a porta do teu coração a partir deste momento pelo lado de dentro. Então eu quero entregar você que está nos assistindo hoje, você que passou por tantas coisas e tem passado, você que se viu na minha situação, mas também algo diferente, algo que você tem vivido em questão disso, de consumismo, de estética, você não tem se aceitado, não tem aceitado a sua realidade. Eu oro a Deus hoje para que o Espírito Santo te visite, meu irmão, minha irmã, em qualquer que seja a sua realidade. Que você seja tomado neste momento pelo amor de Deus, porque o amor de Deus nos basta, Ele me basta, Ele te basta, meu irmão, minha irmã. Não viva longe daquele que é de fato o remédio, aquele que nos sara. Hoje o Senhor, Ele quer te sarar, alcançar o seu coração e te limpar a tua mentalidade de tudo aquilo que você acha que é certo. Como o padre dizia que os prazeres do mundo passam. Mostrar de fato algo que você não é. Que a partir de hoje, que a partir dessa tarde, deste momento, o Espírito Santo ele te convença que uma vida com Ele, uma vida reta, uma vida sem vícios, ela vale o céu. Incendiar, Espírito Santo, Espírito Santo, minha alma vem sarar. Espírito Santo, Espírito Santo.
que Deus tudo fará. Como Maria, eu quero me entregar de corpo e de alma, crendo que Deus tudo fará. Não temerei se acaso tua vontade, Senhor, for maior que eu. Se Maria acreditou, eu também o farei. Não temerei se acaso tua vontade, Senhor, for maior que eu. Se Maria acreditou, eu também o farei. Maria, mãe de Jesus, és exemplo de esperança em Deus, nas promessas daquele que é e sempre será. Maria, mãe de Jesus, és exemplo de esperança em Deus, nas promessas daquele que é e sempre será. Tua alma engrandeceu o Senhor dos Senhores. Estamos aqui de volta com o nosso programa Jovens Sarados, Academia para a Sua Alma. Nosso tema de hoje é consumismo e estética. Nós temos aqui os nossos convidados, eles vão dizer o nome e qual é a área que eles atuam. Então, eu sou o Bruno, atuo com investimentos. Eu sou Cristiane, sou cirurgiã dentista, hoje atuo na área de harmonização orofacial. Meu nome é Isabel, eu sou advogada. Nós vimos, né, o testemunho do Jefferson, um grande testemunho, que ele se perdeu um pouco do sentido da sua vida justamente por mergulhar aí num consumismo, faltando com o equilíbrio, com a busca daquilo que realmente é o essencial. Bruno, fala para a gente de onde é que surge esse consumismo, como que você vê a raiz disso? O consumismo, no caso, o excesso, né? O consumo não é pecado, o excesso é pecado. Eu estava ouvindo a homilia do padre Paulo Ricardo, falando desse excesso, desse consumismo, da ganância. E ele fala de uma passagem que é Lucas 12:13, né? Ele comenta do homem rico que teve uma boa colheita e tinha um celeiro que não ia caber tudo. Ele falou: vou derrubar esse celeiro, construir mais celeiros para colocar toda essa minha boa colheita e assim eu posso ter uma vida boa, confortável, usufruir, comer, aproveitar. E aí Deus fala para ele: insensato, hoje mesmo eu vou levar a sua vida. E o que a gente vê, e o que o padre Paulo Ricardo comentou, foi que desde o ano 1 de Cristo, se você pegar histórico econômico, né, a renda per capita da população, ela era muito linear. Já tinha esse tipo de problema, mas era pontual, digamos. E 300 anos para cá, depois da Revolução Industrial, que aumentou a capacidade de produção, as pessoas começaram a mirar o ter, o querer, e ter cada vez mais ganância, esse consumismo exagerado. Então, as pessoas buscavam cada vez mais o ter, né, e ela se perde nessa ganância. Aí o sentido da vida começa a ficar tudo relativo. Família vira relativo, saúde fica relativo, os amigos ficam relativos. E o que a igreja mostra para a gente é que se a gente se deparar, né, com a morte, você vai ver que foi, o termo até que o padre Paulo Ricardo usa, foi ridículo tudo que nós acumulamos até hoje. Então, assim, o que a gente aprende é acumular, né, buscar os tesouros do alto, né, acumular os bens pensando no alto. Porque tudo passa, né? Por exemplo, você vai acumular coisas. Se você morre ou tem alguma doença, alguma coisa que te impeça aí no percurso da vida, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Nesse sentido. Então, aquilo que Santa Teresa vai dizer um pouco, né? Que tudo passa, só Deus basta, só Deus permanece. Né? Você que trabalha aí com uma empresa de empreendimento sabe que é próprio do homem se a gente não se modela, se a gente não se equilibra,
é próprio que a gente busque cada vez mais ter, cada vez mais poder, cada vez mais consumir, né? Aquilo que, no fundo, existe uma sede, né? De algo que quem pode saciar é Deus, né? E talvez, né? Talvez não pelas coisas, a gente vai perdendo um pouco esse sentido, né? Cris, quando a gente vai falar, né, da questão da beleza, né? Todo mundo, né, quer se sentir belo, né? Tanto no seu exterior quanto no seu interior também. Quando a gente vai descobrindo, né, a beleza interior, parece que a beleza exterior ela vai se definindo melhor, né? A gente vai buscando realmente também aquilo que é essencial. Mas o que você tem a dizer em relação a pontos positivos da estética, você que está lidando com isso hoje, mas e também dos pontos negativos? Legal, obrigada pela oportunidade, irmã. Bom, apesar de estar aí na moda, né, o termo harmonização orofacial, para quem é um pouquinho leigo, né, o leigo no assunto, ele é um conjunto de procedimentos que visa fazer uma proporção facial. Então, a gente utiliza de alguns medicamentos, né, que é a toxina botulínica, o famoso botox, preenchimento. Então, isso aí que está em alta hoje, que as pessoas têm buscado, né. E hoje no meu consultório eu tenho até uma pergunta, né, o que você veio fazer aqui? Né? E eles usam justamente esse termo, eu quero ficar belo, buscando a beleza, né. E eu queria trazer isso um pouco, né? O conceito de belo, né? Que a gente tem hoje esse conceito de que o belo é o que eu acho, é subjetivo, né? Depende do ponto de vista. Não, né? E o belo é objetivo, né? E com toda essa onda que vem sendo é o que eu acho, é o que eu penso, tudo, a gente tem chegado, né, como o Bruno disse, ao relativismo, né? E a gente acaba se perdendo nesse relativismo. Então, o que é bom para mim, não é bom para você, e aí os exageros, a busca pelo consumismo, né? Então, como eu trabalho bastante assim nessa área, até me veio um caso de uma paciente que eu atendi. Eu lembro que ela agendou para fazer botox comigo, que ela estava incomodada com as rugas ao redor dos olhos. E a primeira sessão que ela tinha feito, que tinha pago, era o namorado dela. E aí passou o tempo, né? Acabou o efeito, tal, e ela me procurou de volta. E ela chegou em prantos no consultório. Eu falei: minha filha, tá tudo bem? Dela, ele terminou comigo, não sei o quê. E eu vim aqui fazer botox, assim, querendo reconquistar, né? Retomar o namoro, porque quem tinha levado era ele, então talvez ela conseguisse através dele. Sentei ela no escritório, eu falei: vamos lá conversar. E aí sentei ela e Deus me deu uma grande oportunidade, irmã. E aí eu falei: senta aí, minha filha. Posso rezar por você? E aí taquei a mão na cabeça dela e Deus me deu, assim, visões maravilhosas, sabe? De tudo. E eu falava, assim, que ela precisava se descobrir internamente, sabe? Essa beleza interna. Eu falei: hoje você não vai fazer botox, você não vai estragar tudo que eu vou fazer aí. Vai espalhar produto para tudo quanto é lado. É interessante, Cris, você trazer essa realidade, porque muitas vezes quando a gente vai... a gente conhece Deus, vai se aprofundando na espiritualidade, na nossa fé, a gente passa por alguns processos de cura interior na nossa vida, aceitação da nossa própria imagem. A gente tem até dinâmicas, né? Olha para o espelho, veja como você é, olha o seu cabelo, veja como você é, se aceite como você é. A gente conversando um pouco antes de entrarmos aqui no programa, você dizia uma coisa que eu achei bem interessante, você podia colocar, é que muitas vezes, né, e você deve receber vários tipos de pessoas, de desejos, né, até alguns irrealizáveis, né? Conta para a gente essa realidade. Tem desde aí da inconformidade com o real, né, que as pessoas vêm com uma foto, eu quero uma boca dessa. Eu falo: olha, me desculpa, né? Não sou Deus, assim, talvez ainda não se encaixe no seu padrão, né? Então tem eu trago sempre isso para a pessoa também, como fala, tem essa beleza interior, se descobrir internamente, né? E aqui por fora a gente pode dar uma maquiada, a gente pode dar uma melhorada, né? E eu gosto muito das pacientes que se dedicaram a vida inteira, sabe? Pelos filhos, se desgastaram, tal. E é justo, né, que elas se cuidem, né? Eu falo, a gente perde colágeno todo ano. Então, o que custa a gente repor um pouquinho, né? Sem sair das nossas proporções, né? Quem é meu paciente sabe que eu falo, o menos é mais, né? Então,
Então, vamos começar com pouco, né? Não precisa de exageros, grandes exageros, mas ficar proporcional e, como a própria palavra diz, harmônico, né? Nada de exagero e sem ser... Aí a gente, né, contribui para o pecado da vaidade, né? Sempre buscar algo que a gente quer satisfazer a vontade do outro, ser o que a gente não é, né? O que Deus pensa de nós, né? Fugir dessa imagem e semelhança de Deus. Se me permite, irmã, o Frei Gil está fazendo a quaresma agora, né, de São Miguel. Ele tem usado um livro, Vencendo as Raízes do Mal, falando do pecado. E essa busca, né, para olhar a beleza interior, eu tinha comentado com a Cris, uma parte do livro, né, que Funton Shin, que é baseado em Funton Shin, né, no qual ele fala: a igreja jejua, o mundo faz dieta. Materialmente não há diferença, pois uma pessoa pode perder 10 quilos de qualquer maneira. A diferença está na intenção. O cristão não jejua pelo corpo, mas pela alma. E o pagão não jejua pela alma, mas pelo corpo. Então, poder descobrir essa beleza interior, né, olhando para Deus, o real sentido da vida, eu acho que as pessoas vão ficar mais felizes, né? Bel, o que você tem a dizer para nós, né, para o jovem hoje que está em casa, as pessoas que estão nos assistindo, desse sentido que o Bruno nos trouxe? Olha, esse sentido é uma coisa que a gente busca primeiro fora, e depois, quando a gente busca fora, que a gente vê que o tempo todo estava dentro de nós. Então, há um processo, né? Talvez você hoje esteja chegando, buscou tanto tempo, e hoje, através desse programa, Deus tem para falar para você que aquilo que você tanto está buscando consumir está dentro de você, né? Deus habita dentro de nós e nós precisamos dar ao lugar de Deus o lugar dele. Quando ele não está no lugar dele, nós automaticamente colocamos outras coisas e consumimos muitas coisas, né? A nossa cultura, até dentro da escola, a gente aprende que nós somos um país subdesenvolvido e tem os países desenvolvidos. Então, dentro dessa primeira regrinha, a gente entende que a gente tem que buscar para ser igual os desenvolvidos. E pegando um exemplo, a América do Norte, um país desenvolvido. E acho que o primeiro em questão de consumismo, né? Nós hoje fomos perdendo a nossa identidade para chegarmos como eles. Tanto é que os filmes que nós assistimos são deles, as coisas que nós compramos vêm dos Estados Unidos, o iPhone que tantas pessoas por aí querem vem dos Estados Unidos. Então, a gente tenta consumir algo que não é da nossa natureza e muitas vezes perdendo a nossa natureza. Tem um documentário que fala sobre minimalismo, produzido pelos próprios americanos, falando o impacto das pessoas que, depois de terem vivido todo esse consumismo frenético, elas precisaram se sacrificar para poder se enquadrar de novo na questão do minimalismo, do que é necessário, né? Porque o minimalismo ele trabalha essa questão do que é necessário. Isso é necessário, isso faz sentido, isso faz parte, né? E até trazendo essa questão do jejum que o Bruno trouxe, é muito engraçado, porque nós, como cristãos, não temos noção que as ferramentas que o mundo utiliza são nossas. Então, se você vê a questão segunda sem carne, para o pessoal que é do time dos veganos, para um menos consumo de carne animal. Por que não sexta sem carne e a segunda? Sempre pega uma coisa que é nossa, coloca num ponto diverso, e talvez você vai fazer a segunda sem carne para o seu corpo, mas a sexta com churrasco. Por que não a sexta sem carne com um propósito espiritual, honrando um mandamento, uma coisa que Deus nos pede, e fazer as coisas de uma forma um pouco diferente? Então, a gente precisa dar sentido, porque, no fim, às vezes a gente consome tantas coisas. Isso vai de roupa, perfume, livros. Eu tive que pôr uma meta para mim. Eu não vou mais comprar livro enquanto não ler os que eu tenho. Eu acho que vale um pouco a virtude da temperança, né? Porque o equilíbrio, o autocontrole vem de dentro para fora.
esperar que o mundo exterior nos equilibre, muito pelo contrário, né? O que eu ia comentar, como é um debate, né, um bate-papo no consumismo, o Padre Léo, eu até indico, muitos já devem ter assistido, que é a pregação dele do papagaio, mas ele fala que se a gente quiser comprar tudo que o mundo inventa para ser feliz, você não vai ter dinheiro para isso. Esse é o problema, né? Não vai Comprar ter para dinheiro, ser feliz. e é isso que o mundo prega. E o que ele comenta, finalizando nessa pregação, é que São Paulo fala em Coríntios que se você está em Cristo, você já é uma nova pessoa. Então essa necessidade do novo e comprar mais, algo novo e mais novo, estando em Cristo, você já é essa nova pessoa. Então acho que é isso. E o que nos tira um pouco, né, Cris, também dentro dessa realidade do consumismo, dessa estética, né, exagerada, de fugir da realidade por meio da estética também, é a questão do ser para o outro, né? A doação, a caridade. A palavra de Deus vai dizer, né, que há mais alegria no dar do que também no receber, né? Viver um pouco esse sair de si, né? Um pouco desse egocentrismo. Sim. Como eu disse, né, a gente acaba caindo na vaidade mesmo, né? Não porque combina com você, mas porque o outro tem, eu quero também, né? E aqui, especificamente, estou falando da minha área, assim, do corpo, né? Então, pensar que você quer mudar uma coisa do teu corpo que Deus te deu. E às vezes você não quer, né? O outro quer que você mude e você se escraviza. Exatamente, se escraviza, junta muito dinheiro, enfim, a troco de agradar o outro mesmo, né? Então, assim, o que eu quero deixar para você que está em casa hoje é uma pergunta para a gente finalizar esse bloco. Eu preciso de tantas coisas assim? Afinal de contas, do que eu preciso? Que você possa ficar aí com esse questionamento diante de tudo aquilo que a gente falou aqui e que Deus possa lhe conceder a virtude da temperança também, para que você possa se equilibrar. Lembrando sempre que tudo aquilo que é excesso, exagerado, sobra, não é bom. E tudo aquilo também que é do excesso de faltar também não é. Sempre o equilíbrio é a melhor opção. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa.